Dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, os que estão participando online, os que estão presentes conosco aqui no escritório, e também agradecer aqui a Carbono Zero, que nos trará toda a perspectiva do que está acontecendo com essa mudança no mercado de carbono. Na semana passada, no dia 12 de dezembro, foi sancionada a Lei 15.042, e o mercado regulado do carbono no Brasil. E o objetivo de hoje é a Carbono trazer para nós, bom dia, trazer para nós as principais mudanças e oportunidades que acontecerão com esse novo marco. Então, nós estamos aqui com o Ivan, com a Jennifer e com o Thiago, da Carbono, que nos trarão toda essa perspectiva. E aproveito para dizer que o seminário ele está sendo gravado e o link será transmitido a todos vocês, assim como as apresentações também será transmitida a todos vocês. Passo agora a palavra a Jennifer Andrade para que possamos dar prosseguimento. Por favor, Jennifer. Obrigada, Léo. Bom dia a todos. Eu sou a Jennifer Andrade, como ele falou, sou gerente de sustentabilidade da Carbono Zero. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, participando desse webinar para falar um pouco sobre a Lei 15.042, que é a lei que regulamenta o mercado de carbono aqui no Brasil. E essa lei ela é um marco na política climática do Brasil. É uma forma de limitar as nossas emissões de gases de efeito estufa, mas também da gente conseguir alcançar as nossas metas de redução estabelecidas nos acordos internacionais. Essa legislação, como o Léo acabou de falar, ela foi sancionada semana passada, no dia 12 de dezembro, e ela traz essas mudanças significativas relacionadas à regulamentação desse mercado de carbono aqui no nosso país, principalmente criando um sistema que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que ele também estabelece, além de estabelecer as reduções, né, o limite de redução, ele também estabelece bases para uma economia de baixo carbono. Essa nova lei, ela reafirma os nossos compromissos de combate às mudanças climáticas e mostra que estamos também alinhados com as tendências globais, principalmente com a adoção de um modelo cap trend e ao incentivar também, com ela a gente incentiva a inovação tecnológica voltada à sustentabilidade, principalmente relacionadas a essas reduções das emissões de gases de efeito estufa. Mas essa lei, ela, apesar dela ainda representar um desafio regulatório, né, porque as empresas elas vão precisar se adequar a essas novas exigências, ela também representa oportunidades para todos, sejam para as empresas, para os governos ou sociedade em geral, né, à medida que a gente vai explorar essas reduções dessas emissões e também na geração de créditos de carbono, porque além da gente estar regulamentando o mercado de carbono aqui no Brasil, a lei também incentiva que o mercado voluntário ele continue vigorando através dos projetos de geração de créditos de carbono. Para que a gente possa se aprofundar melhor, né, no detalhamento, nos detalhes, né, em todas as vírgulas dessa lei, a gente convidou aqui o Thiago Alves Pereira, que é advogado, especialista na área de direito ambiental e minerário, sócio do escritório Rolim Goulart Cardoso, e ele vai falar um pouco mais para a gente da estrutura da lei, o que ela cria, quem que ela impacta, e entre outros aspectos, né? Com certeza a gente vai ter hoje uma discussão bem proveitosa, bem dinâmica, esclarecedora, e para isso eu convido todos vocês aqui presentes para participar ativamente com as suas perguntas,
e vamos aproveitar todo esse conhecimento, né, aproveitar, entender um pouco mais sobre essa lei, no que ela vai impactar a gente, o que a gente vai precisar adequar. Vamos explorar bastante esse assunto hoje. Tiago, a palavra é sua agora. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Joia. Sim, escutamos sim. Tá ótimo. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago Pastor, eu sou sócio aqui do Rolim Goulart Cardoso Advogados, responsável pelas nossas atuações na área de meio ambiente, sustentabilidade, mudanças climáticas. É um prazer, uma honra falar aqui com vocês. Eu agradeço muito a associação, a COGEM e a Carbono Zero pelo convite. Agradeço aí muito a Sila e a Jennifer, né, por terem orgulhado da organização e pelo convite que me foi feito, junto com a minha sócia, doutora Maria João, que infelizmente não pôde participar aqui hoje, porque teve um outro evento que não foi possível conciliar. Agradeço também aos colegas que vão participar junto, o Ivan, o Newton, o Leonardo, pela gentileza das apresentações, e, enfim, a todos os presentes. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, né, disponibilizar de um tempo para conseguir tratar desses temas com um pouco mais de calma. O desafio que me foi colocado aqui hoje é fazer um panorama geral, né, sobre essa lei, o que ela traz de novidade. É um tema, de certa forma, complexo, vamos dizer assim. Imagino para quem já trabalha com essa matéria, já tenha um pouco mais envolvido em relação aos conceitos, mas a lei, ela é, sem dúvida alguma, um grande marco no Brasil. E o meu desafio, como eu falei, é tentar destrinchar um pouco, né, para vocês, dos principais aspectos da legislação, e depois ficarei à disposição de vocês, enfim, para algum esclarecimento que eu possa dar, e, obviamente, ouvir também a contribuição, dos colegas. Se puder passar então a apresentação, eu vou compartilhar com vocês, acho que é mais fácil eu poder colocar aqui. Vocês veem aí a minha tela de apresentação? Sim, Thiago, só colocar em modo de apresentação, por favor. Vê, por favor, se foi. Ainda não está em modo apresentação. Não. Não entrou no modo de apresentação? Ainda não. Estranho. O meu aqui já foi. Espera aí. Tem que colocar no modo de apresentação antes de compartilhar. Ver se vai aqui. Agora foi. Agora sim. Agora entrou? Joia. Eu não consigo ver vocês aí, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, só me informar que, se for o caso, a gente paralisa aqui um pouco para conversar com vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Entrando um pouco, então, como já foi comentado aí pelo Leonardo no início da reunião, nós vamos tratar aqui sobre a Lei Federal 15.042, a lei que foi recentemente editada e que criou no Brasil o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases Causadores de Efeito Estufa. Antes da gente entrar efetivamente na lei, os critérios, contextualização básica, né? Embora, de novo, eu sei que eu estou falando para de vocês que já trabalham com o tema, têm conhecimento, não quero ser repetitivo, mas acho que é importante entender aqui alguns aspectos dentro do contexto histórico, né? A gente está falando de negociações internacionais em relação a mudanças climáticas, um tema que já é tratado há mais de 50 anos. Em relação ao que nós vamos tratar hoje aqui especificamente na lei, desde a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, o UNFCCC que está aí, década de 70, e os iniciais acordos climáticos, a gente já tinha como premissa a criação de instrumentos econômicos que subsidiassem ou ajudassem em relação ao combate ao aquecimento global ou às mudanças climáticas. Isso veio acontecer de uma forma mais clara com a criação do Protocolo de Quioto, em 1995, ratificado, né, com entrada de vigência em 1999. O Protocolo de Quioto, ele basicamente criou 3 mecanismos de mercado relacionado a créditos de carbono, como se diz,
Porque, na verdade, o protocolo de Kyoto, no primeiro momento, ele dividiu, né, os países signatários em países chamados anexo 1 e não anexo 1. Isso era um ponto importante. Os países anexo 1 que tinham, então, obrigações, compromissos de redução, de atendimento de metas de redução de gases de efeito estufa, e os países não anexo 1, como era o caso do Brasil, que não tinham, então, essas obrigações de metas de redução. Você tinha ali 3 mecanismos, como eu falei, 2 deles que eram aplicáveis aos países que tinham metas, o ETS, Emission Trade Scheme, que eram negociações entre esses países, e a implementação conjunta, que também era a implementação de projetos de países que tinham essas metas. O mais importante para o Brasil era o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que o Brasil, inclusive, foi um dos coautores dessa proposta, que se caracterizou pela MDL, que era basicamente a possibilidade de desenvolvimento de projetos em solo brasileiro que tratassem de mitigação, redução de gás de efeito estufa, que fossem certificados através de um procedimento perante a Convenção Quadro das Nações Unidas e que gerassem créditos que poderiam ser vendidos, comercializados com esses países anexo 1 que tinham essas metas de cumprimento. Tudo bem, o MDL então vigorou. Paralelamente à criação do MDL, a gente teve uma explosão dos mercados voluntários de negociação de crédito de carbono com as bolsas europeias, canadense, americana. Então, o protocolo de Kyoto, assim como surgiu para criar uma espécie de um mercado regulado dentro dos conceitos da ONU, mas também serviu como indutor de vários mercados voluntários ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, impulsionando, né, esse mercado de crédito de carbono. Dando um pulo na história aqui, é difícil sintetizar 50 e poucos anos em alguns minutos, mas enfim, indo para o mercado brasileiro, a gente teve um evento importante em 2009, com a criação da Política Nacional de Mudanças Climáticas, que trouxe uma série de conceitos, né, de atuação do Brasil, alinhados já então com os acordos internacionais que o Brasil vinha sendo signatário, e inclusive a previsão lá de que a gente tivesse também algum tratamento específico para o mercado brasileiro relacionado aos créditos de carbono. E em 2015, nós temos o Acordo de Paris, que é o atual regramento extremamente relevante, que veio a substituir o Protocolo de Kyoto, que então temos a sua vigência. E em 2015, com o Acordo de Paris, a gente tem uma série de mudanças radicais, drásticas, vamos dizer assim, em relação a acordos climáticos e obrigações assumidas pelos países signatários, várias delas relacionadas à adaptação, mitigação climática, transferência de recursos financeiros, mas enfim, ao tema que nos interessa mais aqui hoje, 2 pontos fundamentais. Primeiro, as NDCs, né, ou seja, as metas nacionais que todos os países signatários passam a ter. Então, o Brasil também passou a ter metas, então, de redução. Nós temos uma meta atualizada recentemente, minha memória é meio ruim, mas que eu me lembro, acho que até 2035, de redução de cerca de 60% das nossas emissões, tendo como baseline 2005. E, enfim, mais importante, no artigo 6º e nos seus consectários, a previsão exatamente desses mecanismos de créditos de carbono que estão sendo regulamentados pelas conferências das partes posteriores, que são realizadas anualmente, exatamente tentando direcionar, vamos dizer assim, ou como, por exemplo, o MDL lá do protocolo de Kyoto não está mais em vigência, mas como é que esses créditos do MDL ou até novos projetos de carbono podem ser alocados e certificados no âmbito do acordo climático atual. Tudo isso, então, culmina com a edição da nossa lei federal recente, que cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases Causadores de Efeito Estufa. É importante dizer também que, ao longo de todo esse histórico, tivemos várias iniciativas de propostas de lei no Congresso Nacional, com vários viés diferentes, chegamos até uma proposta de questão do mercado brasileiro de reduções de emissões, em determinados momentos era tido como crédito de carbono, puramente como valores financeiros, ou depois como valores mobiliários, enfim, tramitações, às vezes até com textos um pouco atabalhoados, vamos dizer assim, com algumas deficiências técnicas, mas enfim, entre idas e vindas, nós tivemos agora, recentemente, este mês, a aprovação, então, dessa lei federal que nós vamos tratar agora com vocês. Muito bem. O primeiro ponto é em relação à aplicabilidade da lei, ou seja, quem são os sujeitos, quem está sujeito à aplicação dessa norma. Então, a lei ela vai dizer lá, ela vai tratar dos operadores regulados, né? Ou seja, são as pessoas físicas ou as pessoas jurídicas, que são as responsáveis pelas instalações, as fontes de emissoras de gás de efeito estufa, e ela me diz, então, que todas essas
esses operadores que emitam mais de 10 mil toneladas de carbono equivalente ao ano, elas estarão sujeitas à regulação, então, desse sistema brasileiro, as combinações dessa lei, e estabelece, inclusive, obrigações adicionais para aquelas fontes de emissão que emitam mais de 25 mil toneladas de carbono equivalentes por ano. Então, a lei brasileira, num primeiro momento, ela não vinculou a aplicabilidade da lei a setores específicos ou tipos de atividades específicos. Isso até pode ser feito no futuro através do plano de alocação, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, mas a princípio a lei ela direcionou então, considerando o nível ou o volume de emissões independentemente de atividade. E existe na lei algumas exceções que não foram abarcadas, que não estão sujeitas à aplicação da lei, basicamente a produção primária agropecuária, e aí os bens relacionados a ela, a produção de insumos ou matérias-primas agropecuárias, assim como as unidades de tratamento e destinação final de resíduos sólidos e efluentes líquidos, desde que elas tenham sistemas e tecnologias de neutralização dessas emissões. Então, essas atividades não estão sujeitas às normas ou aos requisitos aqui do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Se eu estiver falando muito rápido também, por favor, me interrompam, perguntem, enfim. Então, esses operadores, ou seja, essas pessoas físicas e jurídicas que têm acima de 10 mil toneladas, lancem, né, ou tenham esse potencial de lançamento de 10 mil toneladas de carbono equivalente ano, elas estão sujeitas às seguintes obrigações em síntese. Elas têm a necessidade de submissão de um plano de monitoramento dessas emissões para o órgão gestor do sistema brasileiro, e elas também vão ter que enviar um relato de emissões e remoções desses gases causados, conforme o plano previamente aprovado no âmbito desse órgão gestor do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão. A lei até prevê que podem ter, através de decreto ou atos reguladores, definição, especificação de novas obrigações a serem cumpridas, mas em regra o que a gente tem é isso. E para os emissores, né, as fontes de emissão, operadores, acima de 25 mil toneladas de carbono equivalente ano, além das obrigações de submissão do plano de monitoramento do relato de emissões, ele vai ter a obrigação desse relato de conciliação periódica das obrigações, ou seja, a partir de determinados ciclos anuais ou bianuais, conforme ser definido, eles vão ter que apresentar exatamente uma contabilização quais são as metas que ele tem que atender, o quanto ele lançou, quanto ele mitigou e quanto eventualmente ele lançou acima da meta permitida ou abaixo, podendo gerar então aqui algumas permissões de negociações de ativos que nós vamos ver. A lei ela traz uma série de definições básicas que são importantes da gente entender, né, porque são exatamente os conceitos, né, que nós estamos tratando. São mais de 30 e tantos, eu não vou citá-los aqui, até por, enfim, limitação de tempo. Advogado gosta de falar, mas enfim, eu preciso tomar esse cuidado. Mas eu trouxe alguns que eu vou colocar aqui que eu acho que são importantes da gente para entender a própria aplicabilidade desta norma. O primeiro deles é a cota brasileira de emissões, né? Ou seja, um ativo que é tido como um ativo fungível, passivo de transação, que representa, então, um direito de emissão de 1 tonelada de carbono equivalente que vai ser outorgada pelo esse órgão gestor do sistema brasileiro de forma gratuita ou onerosa, de acordo com o que foi estabelecido nos planos de meta. Então, nós temos pela primeira vez... Não sei se alguém abriu o microfone, desculpa. Eu não consigo ver vocês aqui, pessoal. Então, se alguém levantou alguma coisa, me avisem. Só Acho que não, Thiago. Então, desculpe. Eu achei que alguém tinha feito um questionamento. Então, a cota brasileira de emissões é o primeiro ativo que a gente tem no Brasil que passa a ser representativo, como eu falo, de um direito de emissão de gases causador de efeito estufa, que é uma inovação considerável no sistema brasileiro. Essas permissões, já faladas, acho que até para a gente no início da reunião, já largamente utilizadas, por exemplo, na Europa. Além dos CBEs, a gente tem os certificados de redução ou remoção verificada de emissões, que também tidos como ativos fungíveis, transacionáveis, que representam, aí sim, uma redução de emissão ou remoção de gás de efeito estufa na proporcionalidade de 1 tonelada de carbono equivalente e que vai ter passível de registro e também transação entre as partes perante o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão. Além desses dois ativos, que são os principais ativos no âmbito do sistema brasileiro, a gente tem também a regulamentação dos créditos de carbono,
que são tidos como ativos de natureza jurídica, fruto civil, representativos de projetos que gerem efetiva retenção, redução ou remoção de carbono, mas a princípio os créditos de carbono são tidos como ativos externos ao sistema brasileiro de comércios de emissão. Então, como a gente vai ver, a princípio o crédito de carbono, da forma como tratado na lei, eles fazem parte de um mercado voluntário, porém em determinadas condições passível de ser convertido em CRVEs para ser tratado também dentro do sistema brasileiro. Enfim, essas definições eu não vou ficar me atendo ao texto, vou tentar, dentro do possível, que a gente foi explicando, tratar para ficar mais fácil compreensão. A lei também ela estipula, então, uma estrutura de governança sobre a aplicação dessa lei. Ela até prevê a edição de decretos que vão regulamentar, especificar, detalhar a forma de atuação de cada uma desses corpos, dessas entidades dentro do sistema brasileiro. Mas, basicamente, o que a gente tem é um Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que já é um comitê existente, que tem um caráter deliberativo. Então, assim, o Comitê Interministerial ele vai deliberar sobre as cotas brasileiras de emissão por ano, o volume de CRVS que vão poder ser negociados, as metas a serem colocadas nos planos de alocação. Então, todas isso serão definidos pelo Comitê Interministerial periodicamente. Além disso, o comitê, que de novo tem esse caráter deliberativo, ele vai ser assessorado por um órgão gestor, que vai ser o órgão então, executor, que vai coordenar, acompanhar, operacionalizar todo o sistema brasileiro de comércio de emissões, e ele vai ser também assessorado com um comitê técnico consultivo permanente, como o próprio nome diz, de natureza consultivo, e que vai ter, inclusive, possibilidade de participação de representantes, né, do setor produtivo, que vai ser, então, um comitê que vai colaborar na edição das normas e regulamentos, aprovações de metodologias, enfim, com todos os critérios técnicos que a serem observados. Esse comitê técnico, inclusive, será assessorado por uma Câmara de Assuntos Regulatórios. Muito bem. Então, no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a gente tem a previsão desses dois ativos principais, que são as cota brasileira de emissões, que, como eu já expliquei aqui anteriormente, é representativo de um direito de emissão de tonelada de carbono, assim como a gente tem os certificados de redução de emissão voluntários, CRVEs. Então, essas cotas brasileiras elas serão distribuídas pelo órgão gestor do sistema ao operador responsável através dessa conciliação periódica, ou seja, um conto de contas de quanto ele emite, de quanto ele deixa de emitir de carbono, e o certificado de emissões reconhecido também com base em estudos e metodologias credenciadas para demonstrar, então, os projetos adotados que reduziram as emissões de gases de efeito estufa daqueles operadores específicos. É interessante que esses ativos, como a gente falou a princípio, ele tem natureza civil, transacionável, mas esses ativos poderão ser negociados em mercado financeiro e quando assim forem negociados, eles têm uma mudança de natureza jurídica, eles passam a ser tidos como valores mobiliários sujeitos, então, à regulamentação na CVM. A lei, inclusive, traz algumas alterações na própria legislação da CVM. Então, a gestão e a transferência desses ativos da CBSE, os CBEs e os CRVEs, poderão ser regulamentados por atos específicos, exatamente para garantir maior transparência no controle desse mercado de emissões. Então, o que nós temos, na verdade, pessoal, em relação aos CBEs e os CRVEs, é a criação de um mercado regulado de carbono no Brasil. Então, nós vamos ter ali as empresas, os operadores, que poderão negociar essas cotas de direito de emissão de gases de efeito estufa e dos certificados de redução e remoção de emissões, seja através de contratos diretamente entre pessoas físicas ou jurídicas, ou até através de bolsa de valores. Funcionará como um mercado que nós já temos, por exemplo, um tempo consolidado, a Jennifer, comentou, do sistema de cap and trade, de uma compra e venda desses ativos. Então, em tese, aquele operador que tem uma meta de emissão estabelecida, se ele emitir a mais do que a meta, ele vai ter que comprar esses CRVEs para cumprir a meta que ele tem, sob pena de ter algumas sanções que a gente vai ver. Assim como aquele operador emissor que emitir abaixo da meta, ele vai poder ter os seus CRVEs garantidos, certificados, para que ele possa transacionar com quem emitiu acima, para que ele cumpra e faça esse balanço e alcance das suas metas de emissão de gases causadores de efeito estufa. Então, nós temos, pela primeira vez, efetivamente, criado um mercado regulado de carbono no Brasil.
Por outro lado, ou melhor, paralelamente, nós vamos continuar tendo um mercado voluntário de carbono, que é o que a gente tem hoje no Brasil, basicamente. A lei faz, então, essa possibilidade de convivência, até inter-relação entre esses dois mercados. Mercado regulado, basicamente dos CRVEs e dos CBEs, e dos créditos de carbono, que a princípio serão créditos negociados externos ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão dentro desse mercado voluntário. Então, os créditos de carbono são gerados através desses projetos ou programas que implicam nas reduções de gases causadores de efeito estufa e poderão ser negociados livremente ou até mesmo através de instrumentos de mercado também em empresas interessadas. A possibilidade, isso é interessante, eu vou comentar um pouco à frente, dos entes públicos desenvolverem também programas jurisdicionais de crédito de carbono, e aí existe uma diferenciação, sobretudo para aqueles créditos gerados no mecanismo do RED, né, basicamente voltados a manejo florestal, e também a previsão de titularidade desses créditos de carbono ao gerador do projeto ou do CRVE, em que há a possibilidade de transação ou de transação contratual e compartilhamento desses créditos entre os atores envolvidos no desenvolvimento do projeto. Ainda no mercado voluntário, é importante entender essa previsão de que os créditos de carbono, então, no conceito desenvolvido na lei, eles a princípio estão fora do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissão, eles não fazem parte do mercado regulado, porém, eles podem ser reconhecidos e convertidos em CRVEs, em ativos, então, aí dentro do Sistema Brasileiro, desde que respeitados os critérios que são estabelecidos lá no artigo 44, que garantam que a conversão desses créditos não afrontem, por exemplo, metas já criadas, tanto nacionais quanto metas setoriais a serem estabelecidas dentro do país. E, inclusive, a transferência desses créditos de forma internacional também prevista diante de autorização prévia da autoridade nacional. E o percentual, inclusive, de créditos de carbono que poderão ser convertidos em CRVEs vão ser definidos anualmente no Plano Nacional de Alocação pelo órgão gestor e pelo Comitê Interministerial. Tem um dispositivo também interessante, quando a gente fala lá dos créditos de carbono, no artigo 46, que prevê que a recomposição, a manutenção e a conservação dessas áreas de APP, reserva legal, áreas de uso restrito, estão previstas no Código Florestal, e até mesmo de áreas de unidade de conservação, serão aptas à geração de créditos de carbono. Isso é uma discussão que a gente vai ter, muito pela parte técnica, né, um dos critérios de adicionalidade desses projetos, até porque, em tese, como premissa, aquilo que é obrigação legal não pode ser tido como elegível para fins de geração de reduções de emissões certificadas. Porém, a lei brasileira traz essa possibilidade. Aqui vai ser o que a gente vai ter que avaliar quais são as metodologias que serão certificadas e elegíveis para cumprir essa previsão que temos na lei, mas abre de novo aqui uma possibilidade, um leque também de metodologias interessantes que podem ser avaliadas. A gente tem, como eu comentei, né, interessante ali algumas possibilidades dos programas estatais de rede de abordagem no mercado, assim como programas jurisdicionais de rede de abordagem de mercado, e aqui é uma interação grande entre projetos públicos que podem ser realizados e compartilhamento, alocação desses resultados entre os entes federados, né, a União, os estados e os municípios, e ali tem toda uma regulamentação específica para projetos dessa natureza, além, como eu já comentei um pouco também, dos projetos privados de crédito de carbono, como projetos públicos também de crédito de carbono que poderão ser elegíveis ou regulados no âmbito da lei. Um aspecto também bastante interessante de ponderar, né, nós já tivemos várias discussões aí nos últimos anos, certamente vocês acompanharam, de projetos de crédito de carbono desenvolvidos no Brasil, em áreas de território indígena, unidade de conservação, e inclusive enfrentando várias ações judiciais, os questionamentos, porque, em tese, esses projetos não teriam a garantia ali de implementação, de salvaguarda das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais afetadas, etc., e a lei trouxe também essa regulamentação em que ela admite o desenvolvimento de projetos de carbono nessas áreas, territórios indígenas, quilombolas, áreas tradicionalmente ocupadas, mas condiciona a implementação desses projetos à realização de consulta livre prévia informada, assim como ela exige que nesses casos de projetos que envolvam esses povos, essas comunidades,
pelo menos haja uma repartição justa, né, e participativa dos benefícios financeiros gerados com esses créditos de carbono, garantindo pelo menos 50% a essas comunidades dos créditos gerados para remoção de GE, ou 70% desses resultados quando derivarem de rede com abordagem de mercado. Então, isso é um ponto importante que traz mais segurança jurídica, inclusive para projetos que já estão sendo implementados no Brasil. Então, o funcionamento e a estruturação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele funciona basicamente através de um Plano Nacional de Alocação. Então, nesse Plano Nacional de Alocação será estabelecido, né, pelo Comitê Interministerial, pelo órgão gestor, as metas, o volume de CBS que podem ser negociados, as metas de emissão que, inclusive, podem ser, nos regulamentos, definidas setoriais, os CRVs, a quantidade de CRVs que podem ser alocados, o volume de crédito de carbono que poderão ser convertidos em CRVs, enfim, o Plano Nacional vai ser esse guia, vai ser essa orientação, essa bússola de orientação aos setores produtivos devem seguir. Os projetos, né, eles vão ter que seguir um registro centralizado dentro do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissão, e há todo o regime de escrituração e certificação desses créditos no âmbito do sistema brasileiro, inclusive de possibilidade de aprovação de novas metodologias ou até de descredenciamento de metodologias que eventualmente foram entendidas como deficientes ou que não atendem a critérios técnicos que garantam, né, a efetividade dos projetos. Também temos um mecanismo de fiscalização pelo esse órgão executor, que nós vamos comentar aqui, porque toda a ideia do conceito do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões é exatamente, como o colega Jennifer também falou no início da nossa discussão, um mecanismo de indução e crescimento ao mercado de créditos de carbono, de certificações de emissões certificadas. Por outro lado, se ele tem essa ideia de ser um mecanismo indutor desses instrumentos de mercado, ele também traz um outro viés de poder de polícia de fiscalização, inclusive de aplicação de multas e sanções para aqueles operadores que eventualmente não cumprirem as suas metas de emissão. Também, como eu acabei comentando, tem toda a interação do sistema brasileiro com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, porque, como a gente falou, esses ativos eles podem ser negociados ou não em bolsa de valores, através da Comissão de Valores Mobiliários. Quando forem negociados através da Comissão de Valores Mobiliários, eles têm a natureza de títulos mobiliários, sujeitos a todo um regime, além dos regimes do Sistema Brasileiro de Comércio e Emissão, aos regimes de escrituração da CVM, de sanções e de controles específicos alocados aos créditos imobiliários. E importante também que a lei, obviamente, ela não é exaustiva. A lei, ela trata de uma estruturação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, ela vai ser sujeita a várias regulamentações. Existe um decreto que vai trazer o aclaramento de vários aspectos de aplicação dessa lei, assim como nós podemos ter a edição de atos normativos pelo sistema brasileiro ou até de outros entes relacionados. Vou comentar o caso da CVM, por exemplo, no final, exatamente no intuito que a gente tenha maior segurança sobre a forma de aplicação desses critérios no sistema brasileiro. Também é importante dizer que a lei ela entrou em vigência a partir da sua publicação, no dia 12, porém ela prevê uma implementação ao longo de algumas fases para todas essas obrigações que a gente demonstrou. Então, a gente tem uma primeira fase que é relacionada a regulamentação dessa lei. Então, nós temos 12 meses previstos para o decreto regulamentador e até a edição de outros atos normativos. Esses 12 meses, inclusive, podem ser prorrogados por mais 12 meses, ou até, então, 2 anos, para a regulamentação dessa norma, e aí, assim, a gente tem mais aclaramento sobre a aplicação prática, vamos dizer assim, dessas obrigações. Teremos uma segunda fase, que também em um período de 1 ano, que será destinada à implementação dos instrumentos necessários para o relato de emissão pelos operadores. Em seguida, uma terceira fase, de até 2 anos, em que os operadores, ou seja, aquelas pessoas que têm aquelas emissões acima de 10 mil toneladas de carbono equivalente ano, eles deverão submeter ao órgão gestor o seu plano de monitoramento e apresentação do seu relato de emissões e remoções de gases de efeito estufa. Uma quarta fase, que aí sim nós temos o início do primeiro ano do Plano Nacional de Alocação, em que vai ter até uma distribuição gratuita dos CBEs, dos créditos brasileiros, e a ativação desse mercado de ativos
efetivamente. E a quinta fase é a implementação plena até com o fim do primeiro ciclo do Plano Nacional de Alocação e a definição dos novos ciclos vindouros. Como eu comentei, né, a lei ela tem todo esse viés ou conceito de formalização de um mercado de negociações de carbono, seja no mercado regulado, seja até no mercado voluntário, mas além dessa questão de indução através de mecanismos financeiros e econômicos, ela também traz infrações e penalidades para todos os agentes da cadeia, mas principalmente voltadas aos operadores que eventualmente não cumpram as suas metas de emissão. Então, ela pode ser aplicada uma série de infrações, desde advertência, passando por multa, embargo de atividade, suspensão de atividade. As previsões de multas são multas pesadas, que podem ir até o limite de 3% do faturamento bruto da pessoa jurídica, do grupo ou do conglomerado, ou até 4% se houver incidência, e para as pessoas físicas de R$ 50 até 20 milhões de reais. Além dessas sanções de embargo, suspensão de atividade, também a possibilidade, se for aplicado um processo administrativo sancionador e a conclusão do processo, que essa pessoa, o operador, ele possa ter as penas restritivas de direitos, suspensão de registro de licença, a perda e restrição de incentivos e benefícios fiscais, a perda ou suspensão de participação de financiamento, até a proibição de contratação com a administração pública. A lei ela é muito singela, vamos dizer assim, na relação dos procedimentos administrativos infracionais, ela garante ali direito de defesa, recurso, enfim, critérios básicos, mas todo esse procedimento ele vai ser objeto também de definição no regulamento virado no decreto dessa lei. Um ponto também importante de comentar, eu não sou tributarista, tenho muita dificuldade, inclusive, com essa área, mas, enfim, os meus sócios têm me ajudado aqui, que ela traz algumas regras interessantes, específicas sobre esse regime de tributação aos ativos do SBCE e aos créditos de carbono, também muito bem visto, vamos dizer assim, como um indutor, um incentivo a essas atividades. Então, ela traz a previsão de tributação pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido, de acordo com os ganhos, né, decorrentes da negociação, da alienação desses créditos de carbono, do CBES e do CRVEs. Traz lá que não haverá incidência de imposto de renda, CSLL, sobre a conversão dos créditos de carbono, quando ele for convertido no CRVEs, para entrar dentro do mercado regulado. Ela traz a possibilidade, a previsão, desculpa, de não incidência de PIS/COFINS, né, ou seja, contribuições de seguridade na venda dos créditos de carbono, assim como ela também traz ali algumas hipóteses de dedução de imposto de renda, de contribuição para pessoas jurídicas do lucro real e de pessoas físicas, nas despesas, com redução de emissões e despesas administrativas na negociação destes títulos. Então, isso também em todo um regime tributário que visa favorecer ou alavancar o desenvolvimento desses projetos. Muito bem. É difícil repassar por todo o contexto da lei, mas eu tentei fazer isso, como eu falei, de uma forma didática, espero que tenha conseguido fazê-lo, mas com algumas considerações finais que eu acho importante colocar primeiro que essa legislação ela também afeta outras normas, ela trouxe algumas alterações do Código Florestal, da lei da CVM, a lei de registros públicos, inclusive normas tributárias, como eu comentei. Então, na verdade, não é uma lei de carbono, ela é uma lei que estrutura todo um novo mercado de carbono no Brasil e que afeta em vários pontos, não só do ponto de vista regulatório, mas também aspectos imobiliários, aspectos florestais, aspectos de lei de registro de imóveis e até aspectos, como a gente falou aqui, por exemplo, de salvaguarda de comunidades tradicionais, comunidades indígenas. É muito importante, como vocês viram aqui eu comentar, né, ao longo de toda a apresentação, desculpa, garganta está falhando um pouco. É importante que a gente volte, então, agora as nossas atenções sobre a regulamentação dessa lei. Nós temos uma expectativa muito grande sobre o decreto que vai ser editado pela Presidência da República para regulamentar. Existem vários pontos da norma que ainda não estão devidamente esclarecidos, e até a própria execução desses conceitos da lei dependerão muito do que vai ser editado em termos desses decretos. E também não só o decreto que vai regulamentar a lei, como outras normas que serão editadas
seja no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões ou até de outras. Eu estou dando um exemplo aí, anteontem, se eu não estiver enganado, teve a edição dessa resolução do CVM 223 de 2024, eu até estava dando uma lida no texto dela, em que basicamente ela aprova ali uma orientação técnica do CPC, né, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e que traz todo um regime de tratamento contábil desses créditos de carbono, desses ativos que também compõem o sistema brasileiro. Então, enfim, são regulamentações tanto internas quanto externas, mas que afetam a forma e a própria mecanismo, vamos dizer assim, de operacionalização de desenvolvimento desses projetos e até custo desses projetos para quem for desenvolvê-los. Em uma última reflexão, e eu espero que isso de alguma forma fique claro para todos vocês, a lei ela é extremamente salutar. Ela é uma lei que nos traz uma legislação robusta, um mecanismo robusto para regulamentar um sistema brasileiro de comércio de emissões. Ela traz mais segurança jurídica, porque, de novo, ela traz vários desses conceitos, define os ativos, como vai funcionar o sistema brasileiro. Ela não cria ela não faz uma ruptura ou uma abordagem regulatória abrupta sobre o mercado, na medida em que ela estabelece um mercado regulado, mas também reconhece um mercado voluntário já estabelecido e estabelece rumos, vamos dizer assim, para esses dois mercados conviverem ou até interrelacionarem, como, por exemplo, créditos de carbono, que a princípio estão excluídos do sistema brasileiro regulado, mas podem ser convertidos em CRVs. E ela sem dúvida alguma, traz muito mais segurança jurídica para desenvolvimento desses projetos. Então, em última instância, o que a gente entende é que a lei vai servir como um indutor, um fomentador para esse mercado de carbono e, em última ratio, em última finalidade, é exatamente cumprir as nossas metas brasileiras de combate às mudanças climáticas. Então, a lei é extremamente salutar, a gente vê com bons olhos e temos uma possibilidade interessante para o mercado avaliar, se tratando aqui, né, para o nosso público de interlocução aqui, de cogeradores de energia e outros, de avaliação nas duas pontas do negócio, vamos dizer assim, seja como operadores que eventualmente sejam afetados pelos seus limites de emissão e que tenham obrigações de redução das suas emissões ali estabelecidas, seja também para o desenvolvimento de projetos que eles podem ser elegíveis no âmbito do mercado e que podem ser fonte de receitas até para esses operadores do mercado. Basicamente era isso que eu queria colocar em termos gerais. Agradeço pela atenção e fico à disposição de vocês aqui para qualquer tipo de colaboração e vou ouvir com atenção os próximos colegas aí. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigado, Tiago. Excelente exposição, realmente é um grande desafio em tão pouco tempo falar tudo isso, muito rico de informações. Agora, eu queria já aproveitar o gancho para a gente fazer um debate aqui. Quem tiver questionamento presencialmente aqui, por favor, pode se manifestar. Até o Wilson da Cocal, ele me mandou uma mensagem que ele gostaria de falar. Já vou chamar o Wilson. E queria dizer para vocês também que, na sequência, o Ivan ele vai fazer uma retrospectiva do nosso grupo de trabalho que foi desenvolvido aqui na Cogen no início deste ano. Nós tivemos algumas reuniões. Um dos propósitos também do nosso grupo de trabalho é definir uma metodologia de quantificação de carbonos para os projetos de cogeração. É algo que a gente vem trabalhando no grupo e que nós gostaríamos de ter uma proposição para levar adiante agora, no começo de 2025. Então, isso aqui, o Ivan falará logo depois aqui das nossas perguntas e respostas. Então, nesse momento, Wilson, gostaria de abrir a palavra para você, por favor. Obrigado, Leonardo. Dr. Tiago, parabéns pela apresentação. O tema é bem complexo, né? E uma dúvida que surgiu, enquanto o senhor falava, o senhor mencionou que créditos do mercado voluntário poderão ser usados para compensações do mercado regulado que está sendo criado. A lei abre essa brecha. A minha dúvida é, mesmo créditos que foram gerados no passado ou
vamos dizer assim, com metodologias como o MDL, que a gente tinha da ONU, né? Vamos dizer assim, se alguém tiver estoque de créditos já passados, emitidos, poderão ser usados ou ainda isso vai ficar para uma parte regulamentar, a ser regulamentada ainda nos decretos e nos demais regulamentos, pelo que o senhor disse aí, precisam ser criados ainda. Posso responder direto aqui, pessoal? Sim, sim. Ah, tá bom. É porque eu não sei como que vocês funcionam, desculpe, mas se puder, então eu te respondo direto. Ô, Wilson, obrigado aí pela colaboração. O questionamento é muito importante. Eu vou dividir em duas formas. Primeiro, o seguinte: os créditos que foram certificados no âmbito do MDL e do Protocolo de Quioto, pela regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, eles tinham um prazo para serem convertidos dentro dos novos mecanismos de metodologias do Acordo de Paris. Salvo engano, esse prazo, inclusive, já acabou. Então, para créditos já emitidos, esse é um regime diferenciado, vamos dizer assim, tá? Agora, para novos projetos, existe sim a possibilidade, existe a possibilidade, inclusive, desses créditos para novos projetos serem convertidos em CRVEs, mas no artigo 44 dessa lei, ele traz ali alguns requisitos. Isso é importante entender, pelo seguinte, por exemplo, as metodologias que vão gerar esses créditos de carbono, estão lá, que estão registradas no UNFCCC, através do mecanismo do Acordo de Paris, elas precisarão também ser metodologias credenciadas dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, por exemplo. Outra coisa, os créditos que serão gerados por essas atividades, elas precisam passar por uma mensuração terão que bater com esses relatos de emissão e os planos de monitoramento previstos também no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, para não haver um descasamento, tá, entre o que o Sistema Brasileiro estabelece, as nossas metas e o que vai ser estabelecido nos planos adicionais anuais. Senão a gente pode ter uma enxurrada, por exemplo, de créditos que vão comprometer o atendimento dessas metas. Então, de novo, para novos projetos, é possível sim que eu tenha esses créditos relacionados a essas atividades, tanto gerados lá como crédito de carbono, e que sejam convertidos em CRVEs dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mas com essas premissas, com esses requisitos. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Thiago. Nós temos agora o professor Sidney Martini. Por favor, professor. Olá, bom dia a todos. Nós estamos com 69 participantes. Parabéns, viu, Thiago? Está batendo aí um recorde de audiência aqui. Parabéns. Bela apresentação, de uma forma compacta e muito objetiva. Eu queria focar em alguns pontos bem gerais. Eu vou mencionar todos, para não ficar ocupando demasiadamente o tempo. Bom, primeiro, todo esse mecanismo de regular os gases de efeito estufa, no fundo, é uma obrigação adicional que está se colocando para a sociedade. Isso significa que, de alguma forma, terá algum custo que deverá ser pago, a menos que, dentro desse mecanismo, sejam gerados alguns atrativos que sejam geradores de valor. Ou seja, quem tem que tomar a decisão de entrar compulsoriamente ou não dentro desse mecanismo possa ver uma atratividade para entrar nisso, uma possibilidade de ganhar e não somente de perder ou de investir para recuperar um investimento de longo prazo. Então, primeiro, seria isso, reconhecer que isso é um encargo adicional que a sociedade está assumindo, pelo fato de ser participante de um processo de limitação de gás de efeito estufa, mas que pode existir alguma atratividade para participar dele. Bom, o segundo é que a gente fala em mercados de carbono. Como todo mercado, ele pressupõe ganhos no mercado. Você participa de um mercado, um vende, outro compra, mas tanto porque vendeu como aquele que compra, tem que ter as atratividades que eu mencionei há pouco. Seria interessante que, ao longo dos documentos oficiais, houvesse essa conotação desse lado positivo e não somente de punições, penalidades. Pode ver que na própria apresentação sua, a gente já fala até em valores aí de multas, mas
É bem verdade que depois você falou que tem aí algumas possibilidades de alguns ganhos, mas que fosse enaltecida a possibilidade de ganhos também, atrativo. A outra coisa são indicadores. Eu fico imaginando um empresário de porte pequeno que começa a ter emissões, e a primeira preocupação dele é como é que eu meço quanto que eu emito. Quer dizer, deve ter todo um tratado pedagógico e simples para cada um poder trabalhar com a quantificação das emissões e das supressões de emissões. Então, indicadores para acompanhamento e que houvesse, desde o início, um acompanhamento com índices oficiais de como vai o nosso balanço por estado e no país como um todo. Depois, garantias de investimento. Primeiro, investimento. Seguramente, em algum momento, o BNDES vai comparecer com alguma forma de auxiliar quem tenha que implantar equipamentos, etc., para poder participar desse processo. Depois, as garantias, né, para investir, porque a gente está vendo que, principalmente diante desses assuntos novos, esses assuntos mais ligados ao ambiente, vira-mexe aparece um regulamento novo ou um jabuti em algum lugar e muda completamente a regra. A questão da garantia jurídica. Você mencionou, é um tópico da sua apresentação, Tiago, mas uma coisa é ser um tópico e dizer que tem, outra coisa é como assegurar que tem. E a última colocação é com relação aos esforços que vêm sendo feitos pelo meio acadêmico e pelo meio de pesquisa em laboratórios para controle, recuperação, coleta, armazenamento de gases de efeito estufa, né? Que pudesse ser considerado desde o início, assim como foi na área de energia elétrica, onde 1% da receita operacional líquida do setor é destinado à pesquisa e desenvolvimento, segundo certas regras, né, que isso pudesse também contemplar o estímulo ao desenvolvimento, à pesquisa orientada aos êxitos do programa. Era isso, Tiago. O Sidney, muito obrigado pelas suas ponderações. São ponderações extremamente relevantes, concordo com todas elas, já te antecipo. E alguns comentários, vamos dizer assim, se eu posso contribuir na linha de raciocínio que você desenvolveu. Sobre a questão de serem obrigações adicionais. Realmente são, mas a gente precisa entender uma questão do seguinte: em 2015, como eu tentei trazer naquela contextualização, nós temos uma grande quebra de paradigma de tratando de negociações climáticas no mundo. Até porque, diante do contexto climático e dessa quase certeza de que a gente estaria caminhando para um rumo de aquecimento acima de 1,5%, que é tido pelos técnicos do painel do IPCC, né, que os riscos, né, relacionados a essas questões das mudanças climáticas, o Acordo de Paris ele passou a estabelecer as NDCs ou as metas de cumprimento para todos os signatários, inclusive o Brasil. Então, o Brasil tem metas a serem cumpridas, obviamente, dentro do princípio das responsabilidades compartilhadas, porém balanceadas, né? Iguais, mas diferenciadas. O Brasil passou a ter metas. A questão é como é que nós vamos internalizar, então, essas obrigações para cumprir essas metas que nós, como país, já temos. Então, na verdade, o mecanismo do Mercado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, ele é uma ferramenta, além de várias que o Brasil vai ter que ter. Por exemplo, boa parte das nossas emissões estão relacionadas ao uso do solo, conversão de uso do solo. Então, nós vamos ter que ter uma política mais eficiente sobre isso. Qual será? Aí existem N discussões disso. Mas, sem dúvida alguma, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões ele é tido como uma ferramenta para nos ajudar a cumprir essas obrigações, que já são obrigações que já existem, vamos dizer assim. Nós estamos internalizando uma forma de cumprimento dessas metas com o país. E até mais do que isso. Veja, hoje, para os empresários, as empresas que estão no mercado, principalmente para quem é exportador de produto, e o nosso país é intrinsecamente, inerentemente um país exportador de bens e produtos, nós já temos várias barreiras comerciais que nós já estamos enfrentando. Vocês devem estar acompanhando as discussões, ou até vivenciando, talvez, aí, as questões do Carbon Border Adjustment, né, os CBAMs,
em que basicamente nós temos que demonstrar que o aço, os grãos, enfim, os produtos que a gente exporta, eles têm uma cadeia de carbono aqui certificada que demonstrem que não há um benefício, nós não estamos tendo uma competitividade desigual com os produtos da União Europeia. Então, o que eu posso dizer é que sim, são obrigações adicionais, mas também estão muito relacionadas a metas que nós já temos como país e também a obrigações que nós já estamos sofrendo pressão internacional para ter, entendeu? Então, caminham nesse sentido. Sobre a questão de atrativos e fomentos e cadeia de financiamento, eu concordo integralmente com você. Aliás, isso não é uma questão só de carbono. Se a gente for ver, né, eu dou aula de direito ambiental há mais de 20 anos, se a gente for ver a criação da legislação ambiental brasileira, que é tido como um exemplo, base do setor mundial, previsão constitucional, etc., a legislação brasileira é focada basicamente no meio de polícia, fiscalização, comando, controle. Nós temos previsões, às vezes, de incentivos fiscais, de benefícios, de linhas de financiamento, e que muitas delas acabam ficando no papel. Resíduos sólidos, por exemplo, no Brasil, é um mercado em que a gente tem previsão desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, se não estiver enganado, de incentivos, e que na prática acabaram minguando, não sendo suficientes a ser essa indução. Então, sim, o mercado brasileiro de comércio e emissão também é importante que a gente tenha mecanismos de financiamento, de benefícios fiscais, de linhas oficiais de financiamento que sejam atrativas. E na nossa Lei de Política Nacional de Mudanças Climáticas, inclusive, tem essa previsão legal também, da lei lá de 2009. Então, a gente precisa, sim, batalhar e pressionar, vamos dizer assim, de tal forma, para que o governo e esses bancos oficiais passem também a trabalhar com esses mecanismos. Sobre a questão de aferição de emissões e indicadores, nós já temos um mercado consolidado, existem várias metodologias e várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. As grandes empresas no Brasil, sendo bem claro aqui, elas já têm todo um relatório de emissões de carbono, elas já têm isso definido. Aliás, isso é uma crítica por parte de algumas pessoas sobre a lei, que ela estabeleceu aquelas fases, como eu mostrei na apresentação, e que a implementação de 1 ano ou 2 anos, é até crítico que essas empresas já têm, mas assim, eu não vejo dessa forma, eu prefiro ter uma lei que demore mais um pouco para ser operacionalizada, desde que a gente tenha mais segurança, do que entre, às vezes, abruptamente, a gente não consiga ter eficiência na sua aplicação. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, professor, é algo que é extremamente necessário. Eu tenho visto, eu trabalho com várias empresas de consultoria, que esse mercado, de novo, é um mercado extremamente carente de investimento, mas também está passando a ser cada vez mais atrativo. Eu tenho notado também por parte, principalmente dos empreendedores, das empresas, uma busca no mercado de parceiros, sejam eles parceiros de empresas de consultoria ou laboratórios de universidade, enfim, que possam fomentar e até criar novas metodologias, criar novos métodos de análise, que eu acho que é uma contribuição também que o Brasil é muito rico e pode desenvolver nesse sentido. Desculpa, eu tentei sintetizar aqui, não sei se consegui. É muito bom, Obrigado, muito bom. Thiago. Obrigado, Thiago. Professor. Obrigado pelas considerações, professor Sidney. E gostaria de passar agora para o Gustavo. Gustavo, está nos ouvindo? Eu estou ouvindo, mas o meu microfone está travado. Agora nós estamos te ouvindo. Agora liberou meu microfone. A câmera está travada, mas vocês estão me ouvindo, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar ao Dr. Tiago pela excelente apresentação e fazer só um questionamento já ligado bem à área em que a nossa empresa atua, que hoje a nossa empresa é líder nacional e atua em vários países na questão de implantação de infraestrutura completa para recarga no transporte público urbano de ônibus elétricos. Aí eu pergunto, isso se enquadraria eu desenvolver para o cliente, ou o cliente desenvolver por conta própria, um projeto voluntário com a justificativa financeira que esses créditos poderão gerar para a viabilidade financeira complementar no projeto? Esse é um questionamento que eu gostaria de saber, porque nós estamos substituindo uma frota que queima combustível fóssil
tá, por uma frota que vai a ser abastecida com energia elétrica de fontes renováveis, limpas. Isso é importante. E a segundo, um outro questionamento, qual a fórmula que se aplicaria para chegar ao cálculo de quantas toneladas de carbono seriam emitidas? Então, Gustavo, vamos lá. A princípio, pelo que você está me dizendo, eu entendo que sim, esses seriam projetos, a princípio, passíveis de serem avaliados em termos de viabilidade técnica ou até elegíveis, seja como mercado voluntário ou, eventualmente, até mesmo como mercado regulado para seus CRVs lá. Haja visto, por exemplo, que o setor de transporte, ele é um setor relacionado ao lançamento, né, de gases causadores de efeito estufa e, eventualmente, os transportadores, as empresas de transporte, podem estar abarcadas nessas como operadores, ou seja, que tenham metas também de redução ou de controle de suas emissões. Então, a princípio, sim. A questão é, você me fez a pergunta, mas também faz parte da resposta. A metodologia que vai ser utilizada, aí eu não saberia te dizer, porque aí é a parte mais técnica, se já existe alguma metodologia certificada, seja no âmbito da ONU, seja no âmbito do SPCE ainda não, porque enfim, ele foi editado agora, ou se vai se eleger, certificar uma metodologia que permita e que demonstre isso. Aí o que vai ter que ficar demonstrado, por exemplo, é o critério de adicionalidade, que é também o que você acabou de dizer. Olha, essa frota na sua baseline, ou seja, no seu contexto atual, ela é movida a combustível fóssil que gera X de carbono. A gente está fazendo a eletrificação desses veículos, a partir do momento que eu ponho esses veículos elétricos e substituo a frota, quanto de carbono a gente está deixando de emitir? Esse delta, vamos dizer assim, é que teria que ser criada uma metodologia ou adaptar a uma metodologia já existente, não sei se já existe, para que seja certificada no âmbito do sistema brasileiro e gere os certificados de redução e verificados. Então, a princípio, sim, mas você precisaria verificar junto a essas metodologias existentes, a empresa de consultoria que faz esse trabalho, exatamente para avaliar isso. Continuo? Ok. Agradeço aí a sua posição. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thiago. Nós temos o José Sorge, da Agroenergia agora. Por favor, Sorge. Olá, como vai, pessoal? Tudo bem? Parabéns aí, muito prazer ao Dr. Tiago, né? Foi muito boa a apresentação. Eu confesso que não sou, estou longe de ser um especialista no tema, mas tem uma questão aí que ao longo do debate lá com o Congresso, eu me lembro de ter ouvido com relação a reservas florestais já existentes, né, obrigatórias, né, que é preciso manter nas propriedades, né, e também áreas onde a plantação, né, ou a cultura exige árvores, né, que foram plantadas. Ou se me vem aqui na cabeça, por exemplo, seringueiras, né? Produção de látex, tem eucaliptos, tem uma série de outras aí, né, que são culturas, algumas permanentes e algumas não, né? Isso foi contemplado na regulação ou pode ser contemplado? Só gostaria de entender um pouquinho aí de como é que está esse processo. Tá bom, José, obrigado pelo seu questionamento. Vamos lá. A lei brasileira, ela prevê, por exemplo, o RED, né? O RED, não sei até quando você conhece, que basicamente essa metodologia de redução de emissões de gases relacionadas a manejo florestal, seja recuperação de áreas degradadas, com conservação de áreas de estoques de carbono, manejo sustentável de floresta, e existem outras metodologias, a ARR, por exemplo, que é outra que é relacionada a isso. A lei brasileira, sim, ela trata da possibilidade desses projetos serem elegíveis, seja para fins de projetos privados de crédito de carbono, ou até para programas jurisdicionais ou programas estatais. Aí nós vamos ter que
ver algumas diferenças, né? Por exemplo, um projeto de crédito de carbono que vai ser feito dentro de um parque nacional, por exemplo. Aí nós temos titularidade da União com conceitos específicos para esses programas estatais que eu comentei. Os projetos privados também relacionados a uma outra forma de controle e metodologia, mas a princípio, sim, eles podem ser feitos e podem fazer parte, seja para o mercado regulado, seja para o mercado voluntário, como o crédito de carbono. Um outro ponto que eu até comentei na apresentação é sobre a questão do desenvolvimento desses projetos, sobre essas áreas protegidas no Código Florestal, basicamente reservas legais, APPs e as áreas de uso restrito. Aí já é uma discussão um pouco mais complexa, eu tenho conversado até com alguns colegas da área técnica, porque a dificuldade é demonstrar adicionalidade de projeto, né? Porque, um exemplo, reservas legais. Reservas legais, nós temos obrigação de manutenção. O proprietário rural, ele tem obrigação de manutenção da reserva legal, 20%, ou enfim, até 80%, dependendo de onde estiver localizado, de manutenção. Então, aquilo que é obrigação de manutenção, em tese, ele não poderia fazer parte de um projeto de carbono, porque ele não está trazendo adicionalidade. Agora, é possível você ter metodologias que o façam. Eu me lembro, por exemplo, desde o MDL, havia uma metodologia que foi certificada por uma empresa de geração de energia, inclusive, em que ela certificou, ela tinha a obrigação de manutenção das APPs, mas ela criou um projeto de recuperação dessas APPs. Então, ela iria, vamos dizer assim, acima da obrigação legal. Ela tinha um projeto em que, a partir do momento que ela fazia todo um projeto de recuperação, reabilitação dessas áreas de APP, e aí ela conseguiu demonstrar esse delta que eu falei de carbono, qual que é a adicionalidade do projeto gerado para essa recuperação dessas áreas. Então, sim, a resposta é positiva. Em tese, esses projetos são elegíveis, sim, dentro do mercado. O que me parece, só complementando, me permita só complementar, é que talvez os projetos já existentes, né, tenham mais dificuldade por essa questão da comprovação da adicionalidade. Projetos novos fica mais fácil, né, porque ele está fazendo um projeto novo, está adicionando um benefício aí, né? Talvez a gente possa pensar dessa forma, não sei se eu estou correto. Sim, sim, faz sentido. A questão que a gente tem que pensar por exemplo, reserva legal. A reserva legal já existe há décadas na legislação brasileira, ela não é uma obrigação nova. Agora, você tem a obrigação de manutenção e até pelo Código Florestal, quando é caso de recomposição, você tem, por exemplo, aderir ao programa de recuperação ambiental, do PRA, através do cadastro florestal, e fazê-lo através de um determinado tempo. Mas pode ser, por exemplo, estou criando aqui, confabulando as perguntas vêm, a gente vai pensando junto. Você pode desenvolver uma tecnologia, uma metodologia, por exemplo, que você demonstra que consegue restabelecer aquela área mais rápido do que você teria obrigatoriedade legal. Em tese, isso seria. Eu não sei se do ponto de viabilidade técnica, operacional, quanto aquilo geraria. Porque, assim, é importante vocês entenderem, eu não sou técnico, mas como eu trabalho com isso, a gente vai aprendendo e aprendo muito mais com os engenheiros que eu atuo aqui. Um grande gargalo dos projetos de carbono é a viabilidade comercial. Às vezes você tem um projeto que até poderia ser elegível, mas o volume de crédito que ele vai gerar não vai ser suficiente a pagar o investimento que você vai ter que fazer para desenvolver o projeto. Então, esse delta ele tem que bater técnica e financeiramente, senão não torna viável. E aí o comentário do colega do Sidney, que falou antes, é até interessante, porque se a gente tiver mecanismo de financiamento que barateiem custo, pode ser mais interessante, pode viabilizar o que hoje não é viável. Mas então, esses dois componentes precisam ser avaliados. Ok, muito obrigado, Tiago. Perfeito, obrigado, Tiago, obrigado, Sorge. Agora passo aqui a palavra para a Cristina. Por favor, Cristina. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns, Tiago, pela tua apresentação, foi muito esclarecedora. Trabalho aqui no Departamento de Sustentabilidade da WEG e a gente vem acompanhando essa legislação ao longo do tempo, né, todo o decorrer dela, e agora, vendo esse documento final, já como em vigor, a gente ainda tem muitas dúvidas e pontas soltas, né? Então, a gente queria entender de forma geral se essas nossas dúvidas ainda são comuns para todos ou se é uma interpretação nossa, né? Por exemplo, quando a gente fala no texto sobre as emissões líquidas, né? A gente vai ser possível de fazer esse balanço entre as nossas emissões e remoções? E quando eu digo remoções, eu não estou me referindo aos projetos geradores de crédito de carbono, e sim, por exemplo, quando a gente tem uma área já plantada, né, de vegetação, e a gente consegue fazer esse cálculo dessa remoção. Então, esse é um ponto para nós que traz ali no capítulo
1, no inciso 5º. E também outros detalhes, quando, por exemplo, como que vai ser feita essa contabilização das emissões? A gente entende ali que ele traz o termo dos operadores, mas essas emissões serão por CNPJ, serão por endereço, serão de forma consolidada pela empresa, né? Como que será esse desfecho? E outro ponto também é em relação ao plano de monitoramento. Fica bem claro na legislação que a gente vai ter que estabelecer esse plano de monitoramento, mas qual que é o objetivo desse plano de monitoramento, né? Na prática, para que ele serve? Vendo que, ok, a gente já vai precisar colocar no sistema online as nossas emissões, o nosso consolidado, né? Do quanto que eu vou ter de cota com as nossas emissões. Então, esse é um ponto também que fica pendente para nós. E desculpa esse bombardeio de questões, mas acho que talvez sejam comuns para todos, né? Ô, Cristina, sendo objetivamente, são comuns. A gente conversando com vários colegas, as suas perguntas têm um caráter até eminentemente técnico, né? Eu também não tenho nem muita qualificação, mas, de novo, conversando tanto com as empresas, ou com as próprias empresas de consultoria que prestam serviço na área de certificação de projetos, a gente nota que várias dessas dúvidas são comuns. Então, por exemplo, a questão das emissões líquidas que você comentou, porque ele prevê como subtração somente, por exemplo, os sumidouros. Mas você pode ter outros, por exemplo, como você comentou, outras iniciativas que também poderiam funcionar como delta para subtração das emissões líquidas. Eu acredito que boa parte dessas dúvidas será sanada, ou deverá ser sanada, através do decreto regulamentador, tá? Agora, outras dúvidas, eu acho que vão estar muito mais vinculadas à forma de desenvolvimento e apresentação desses documentos. Então, por exemplo, plano de monitoramento que você comentou, nós temos lá no artigo 31, T2 e 33 da lei o que deve compor o plano de monitoramento, mas é uma descrição, como você falou, muito genérica, ele não tem um termo de referência, vamos dizer assim. O que a gente tem visto nós já temos hoje, seja pelos relatórios de sustentabilidade, escopo 1, 2 e 3, seja pelos relatórios de emissão, boa parte das grandes empresas já possuem, ela já tem uma metodologia que ela adota ali de contabilização e desse plano de monitoramento. Então, eu acredito que muito disso virá desses mecanismos já utilizados ou já consolidados nos relatórios de sustentabilidade, tá? Mas eu reforço uma recomendação de que o setor produtivo, assim como o setor produtivo teve uma participação muito forte na edição da lei, tanto para algumas questões que foram adaptadas, melhoradas, aprimoradas, até para outras questões que não entraram no texto, que realmente poderiam estar de forma indevida. Eu acho que o setor produtivo deve ter uma participação muito próxima do governo federal na edição desse decreto de regulamentação, até para que a gente consiga ter um regulamento que nos ajude a aclarar e na execução desses conceitos da lei. Tá? Isso eu concordo plenamente com você, mas é uma dificuldade geral, praticamente todos os setores têm feito essa crítica. Perfeito. Só para esclarecer, esse decreto regulamentador que tu comentaste, você se refere aos que virão agora para complementar a legislação, certo? Isso, daquela primeira fase que eu comentei, né, a lei já entrou em vigência, mas nós temos um período de 1 ano para a edição desse regulamento. Esse período de 1 ano pode ser até prorrogado por mais 1 ano. Então, nós temos um período aqui de discussão e maturação desse decreto regulamentador que pode endereçar boa parte desses esclarecimentos que você comentou. Perfeito, muito obrigada. Por nada. Obrigado, Tiago. Obrigado, Cristina. Gostaria de passar agora para Esther Fonseca, por favor. Bom dia a todos e todas. Tiago, parabéns pela apresentação, foi excelente. Prazer em revê-lo também por aqui. Eu queria trazer uma dúvida com um recorte de um olhar para as entidades certificadoras e agentes desenvolvedores de projetos de carbono. Pela regulamentação estabelecida, a gente já pode indexar que essas metodologias que poderão ser credenciadas no âmbito do SBCE, elas terão que ser vinculadas também com metodologias já aprovadas em tratados multilaterais em que o Brasil figura como signatário, e a gente também já tem uma ressalva em relação ao eventual descredenciamento dessas metodologias, caso elas venham a ser desconsideradas no âmbito desses tratados. E eu queria entender se você vê isso como um risco adicional para esses agentes desenvolvedores e certificadores que eventualmente venham a se estabelecer no Brasil dentro desse contexto.
Obrigada. Ô, Marister, obrigado aí, prazer revê-la, né, escutar suas dúvidas. As dúvidas fazem sentido. De novo, eu já ouvi de outro agente de mercado uma dúvida extremamente similar a essa. E eu até tive um reporte de um agente do governo federal, que eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre isso. A lei, ela traz a exigência de que todas essas metodologias, que eventualmente até já estejam cadastradas ou consagradas no âmbito da UNFCCC, também tenham que ser certificadas no âmbito do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então, nós vamos passar por uma dupla aprovação, vamos dizer assim, de metodologias. O feedback que eu tive é que esse controle do registro e certificação das metodologias vai ser muito mais algo, não para verificar as metodologias já existentes, mas a preocupação muito voltada a novas metodologias que podem ser desenvolvidas, tá? Mas, óbvio, há uma preocupação na medida em que, se eu já tenho, por exemplo, um projeto de carbono funcionando, certificado, atendendo, por exemplo, ao que a gente tem no artigo 6º de Paris, ou até crédito de carbono que foi convertido do MDL e trazido para uma nova fase de negociação. Essa metodologia já consagrada, entre aspas, ela vai ser desconhecida ou não vai ser habilitada pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões? Eu acho que esse risco é remoto. Tá? Eu acho que o maior risco está relacionado, de novo, a novas metodologias. Tá? Por exemplo, essa que a gente comentou aqui de geração de ativos ou crédito de carbono sobre áreas de reserva legal, de APP, de unidade de conservação. Então, aí a adicionalidade, o baseline, enfim, o delta de carbono, eu acho que vão ser mais questionáveis. É óbvio que a gente está falando aqui tudo conceitualmente. Em tese, como eu mostrei, no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, além do Comitê Interministerial, a gente tem um assessoramento técnico da Câmara Técnica e da assessoria, que fazem parte do próprio setor produtivo. Então, eu também acredito que o próprio setor produtivo vai poder participar exatamente também da validação dessas metodologias. Então, isso mitiga também um pouco de risco de ter uma decisão abrupta, por exemplo, de não reconhecimento de algum tipo de metodologia já existente, tá? Essa é a minha opinião. Excelente, muito obrigada. Obrigado, Esther. Obrigado, Thiago. Agora nós temos a Lúcia Santos. Por favor, Lúcia. Oi, pessoal, bom dia a todos, né? Obrigada aí pela oportunidade, parabéns ao Thiago pela apresentação. Eu já começo pedindo desculpas, porque minhas dúvidas são mais básicas, mas o fórum está me permitindo trazer isso, né? Então, assim, pela tua apresentação, pelo que eu entendi, assim, acima de 10.000 toneladas de CO2 equivalente é obrigatório e compulsório, abaixo não, é isso? Nesse primeiro momento, sim. Pode ser que no futuro essas metas se alterem, tá? Mas, a princípio, nesse primeiro momento, essas são as metas. 10.000 toneladas de carbono equivalente ano, ele está sujeito àquelas obrigações que eu apresentei, basicamente o plano de monitoramento, o relato de controle dessas emissões, e acima de 25, aí sim ele vai ter que ter a conciliação e a demonstração, inclusive, de que ele atende essas metas através dos ativos. E o outro ponto que eu queria trazer, o certificado de redução, de remoção verificada de emissões, ele tem alguma retroatividade para quem investiu no passado? Vou dar um exemplo, a gente tem uma cogeração instalada numa unidade. Desde que eu tenha a linha base, de quanto era antes e depois, vai ser válido ou não? Você está falando, mas de projeto que já foi implementado, já tem crédito Está de carbono. implementado. Então, ele já Isso. tem, o projeto ele gerou créditos de carbono, vamos dizer assim, no mercado voluntário. Tá. Ele vai poder ser elegível para CRVE, porque, como eu mostrei aqui, os créditos de carbono eles podem ser convertidos em CRVEs para dentro do mercado regulado, mas desde que atendido aqueles critérios do artigo 44 da lei. E aí há o critério tanto temporal, tá? Porque aí precisa ser, como você mesmo falou, novos, né? Vamos dizer assim, que ele gere a redução ela seja nova, vamos dizer assim como ele se trate de metodologia que tenha sido aprovada dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão, tá? Então, para ser escriturado e registrado dentro do sistema brasileiro. Então, a resposta é, em tese, sim, mas desde que ele atenda esses critérios do artigo 44 da lei. Entendido, Thiago, obrigada. Por nada. Obrigado. Nós temos o Leonardo agora, por favor. Vamos lá, bom dia, pessoal, tudo bem? Naka, tudo certo? Thiago,
Seguinte, cara, uma dúvida aqui que surgiu referente à participação das entidades de classe ou associações comerciais e do setor privado dentro da lei. Já tem algo previsto para isso? Tem a participação desses atores dentro da lei? Ou isso ainda talvez seja algo que vai vir em algum outro decreto? Não sei qual que é a sua visão para isso agora. Então, vamos lá. Dentro da estrutura de governança, né, que eu mostrei para vocês ali da lei, basicamente o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, o Comitê Técnico Consultivo Permanente, o órgão executor. Dentro especificamente do Comitê Técnico Consultivo Permanente e da assessoria do Comitê Técnico Consultivo Permanente, há previsão de participação de representantes da sociedade civil, academia, enfim, do setor produtivo, através, inclusive, dessas entidades de classe, tá? Então, elas vão poder participar, não como órgão executor, mas dentro do Conselho Técnico Consultivo e da Câmara de Assuntos Regulatórios. E isso é importante, Leonardo, que fique claro, porque é a oportunidade que o setor produtivo vai ter exatamente de criação, definição das metodologias, aprimoramento das tecnologias e até mesmo de colaborar na edição dos futuros regulamentos que virão do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tá? No decreto regulamentador, que eu comentei que vai sair, que vai ser editado, ela vai ter que especificar quais são as instituições que vão compor, né, o comitê técnico e até a Câmara de Assuntos Regulatórios. Ficou relegado ao decreto. Mas há essa previsão genérica, sim, de que terá participação paritária dos setores industriais, representativos dos operadores, da academia, sociedade civil, enfim, isso é extremamente relevante. Perfeito, perfeito. Respondido. Obrigado, Thiago. Naka, eu sugiro também a gente tentar fazer para início do ano que vem ali uma nova rodada aí, né, sobre o tema, porque tem muitas dúvidas e né, agora a gente vai para o fim do ano com a cabeça 1000 por hora aqui, mas eu acho que ano que vem é válido a gente fazer uma nova rodada sobre o tema, tá? Só como recomendação. Sim, nós temos um grupo de trabalho aqui na Cogem da descarbonização, que a Carbono Zero faz a coordenação, e já temos uma sequência de reuniões marcadas para 25, onde a gente vai dar continuidade nesses assuntos. Gostaria de agradecer novamente ao Thiago e aproveitar aqui para perguntar dos presentes se alguém tem algum questionamento, alguém quer fazer algum comentário. Então, nesse momento, passo aqui a palavra para o Ivan, que ele vai fazer uma retrospectiva dos principais temas que nós desenvolvemos ao longo de 2024 no grupo de trabalho aqui na Cogem e que daremos continuidade em 2025. Por favor, Ivan. Bom, Léo, muito obrigado essa apresentação hoje. Obrigado, Thiago. Obrigado, Jennifer. Essa apresentação foi excelente. A participação aqui a gente teve um pico aí de quase 80 pessoas aí, então discutimos... Com 3 dias de antecedência. Com 3 dias de antecedência, foi maravilhoso. Essa é uma apresentação que a gente fez para o pessoal do Fórum Cogem Sum, né? Mas a gente está utilizando agora para apresentar, o Naka já está colocando aí na tela. Muito obrigado, Naka. Bom, qual que foi a jornada, né, que a gente procurou aqui dentro da Cogem? Né, a gente quer agradecer também, né, Léo, ao convite da Cogem para que a gente pudesse operacionalizar esse GT aqui dentro e também, né, colocar para os próximos passos que nós vamos falar no ano que vem. Isso aqui é um overview do que é a descarbonização, do que é a economia de baixo carbono. A gente tem discutido bastante isso nos nossos encontros presenciais aqui. Falando um pouco das emissões do Brasil e o que o Brasil, quais são os desafios para o Brasil, tanto para a parte de energia, que a gente fala da energia elétrica, a energia no transporte, o que o Brasil precisa buscar, e isso a Cogem tomou essa iniciativa da criação
do grupo técnico para que a gente pudesse discutir isso e pudesse também integrar os associados. Mais de 30 empresas. Mais de 30 empresas. Isso bem mais, né? Participantes vieram, trouxeram muitas questões aqui. E como o Thiago falou, né, muito bem apresentado, nós estamos percebendo essa migração, essa possível migração das metodologias que já são implementadas por plataformas internacionais ou já são certificadas por plataformas internacionais, e a gente tem o intuito da criação de uma estratégia para exatamente a criação da metodologia de quantificação da geração de energia por meio de biomassa aqui no Brasil. Então, nós queremos fazer uma metodologia brasileira para geração de energia por meio da biomassa no Brasil. Hoje, as principais metodologias, a base das principais metodologias já são pregadas pelo NFCCC, que é a ACM, e a 006 e a ANS 1C. Nós queremos utilizar como base essas metodologias, mas trazer para dentro do Brasil uma metodologia brasileira e uma metodologia que foi originada aqui junto a todos os participantes do grupo técnico. Bom, os encontros, eles foram 4 encontros no ano de 2024, onde nós tivemos 3 encontros aqui na Cogem mesmo, 7 de maio, 4 de julho, 4 de setembro, e um último que foi recentemente, foi no dia 7 de novembro, na Comgás. A Comgás nos ofereceu o local lá, um local bem espaçoso para que a gente pudesse discutir a respeito de alguns assuntos. E aqui eu vou detalhar o que aconteceu nesses 4 encontros e mostrar para vocês que a Cogem e o grupo técnico ele está de portas abertas para receber vocês e para receber as dúvidas de vocês e aqui a gente possa discutir internamente. E a gente discutia muito aqui, muitas vezes associados respondendo dúvidas de associados aqui na discussão dentro do grupo. Isso foi magnífico e esse era o objetivo do encontro, né? Na primeira reunião do grupo, a gente teve 18 participantes, 12 empresas importantes aqui dentro da associação e também dentro do mercado brasileiro, não só de energia, mas como do setor produtivo, né? A gente teve alguns outputs da reunião, que exatamente falamos a respeito de metodologia de geração de crédito de carbono no mercado voluntário, falamos a respeito dos MDLs, as compensações, jornada da descarbonização, regulamentação. A gente já estava discutindo lá como que ia ser a regulamentação, né? Agora veio a sanção da lei, finalmente, e a gente vai seguir com isso, né? Discutindo exatamente como o Leonardo falou, que nós precisamos, sim, de muitos encontros. A gente vai ter aí em janeiro, se eu não me engano, uma reunião para falar quais vão ser os próximos encontros ao longo de 25. Falamos a respeito das mesas de crédito de carbono, penetração das tecnologias, compartilhamento do conhecimento, alavancar o mercado de crédito de carbono por meio da regulação dos setores como energia e cogeração. E é importante que se fale, o Thiago ele falou muito bem no início, os setores que ficaram fora, que é agropecuária e resíduos sólidos, eles colocaram uma pressão enorme no setor de energia. O setor de energia, como transporte e geração de energia elétrica, ele ficou pressionado por trazer reduções de emissões um pouco maiores que se a gente pudesse englobar esses outros 2 setores, que são setores também muito emissores, os maiores, né? Projetos de descarbonização na indústria, como agregar benefícios ou atributos no produto final, que é muito discutido hoje em dia, e como eu, como um prestador de serviço, ou a minha empresa como uma prestadora de serviço,
consegue puxar o atributo ambiental para que eu possa vender, para que eu possa ter um valor agregado maior, por conta da redução que eu esteja facilitando durante o processo. A gente sempre nas reuniões nós enviamos a apresentação utilizada, as normas que nós nos apoiamos. No segundo encontro, aqui na Cogem também, nós falamos sobre o resultado da pesquisa executada na primeira reunião, a respeito de quem são as empresas que estão participando do Pacto Global, quais empresas que fazem inventário de gases de efeito estufa, quais empresas aderiram ao SBTI, ao TCFD. Então, todas essas empresas que participam, e até mesmo algumas que são até fora da Cogem, às vezes elas participam, e a gente também traz para a discussão de alguns temas específicos. Não vou repassar todos esses, mas é interessante essa apresentação, depois vai ser enviada para todos os associados, que é importante que eles possam participar sempre dessas reuniões. Vocês percebem que aqui a Cogem já estava ficando pequena, né, para todo mundo, e assim, é uma felicidade sempre receber o pessoal e sempre ter essas dúvidas, né? Os outputs são exatamente as dúvidas que são discutidas ali na hora a respeito disso. E sempre o escopo 3 é o grande tema de todas as reuniões, é o como definir escopo 3, é o tema, acho que, do mundo inteiro, né? A gente teve a terceira reunião, onde nós falamos a respeito de ativos ambientais e a respeito de metodologias do mercado voluntário de crédito de carbono, metodologias específicas para a cogeração, foi falado um pouco aqui. Foi um pouco antes, acredito que foi antes do fórum, a gente falou um pouco do que a gente também iria aplicar no fórum. Nós fomos convidados para descarbonizar o fórum o 8º Fórum da Cogem. Eu acho que os próximos a gente também vai ter a proatividade de oferecer o nosso trabalho e também descarbonizar os próximos fóruns. A última reunião que foi feita presencialmente na Comgás, a gente teve 18 participantes, 9 empresas, falamos sobre a metodologia SBTI, Science Based Target Initiative, como fazer para aderir, qual a importância de novo, o escopo 3 ali, qual a importância das empresas reduzirem as emissões do escopo 3, que sempre é o maior emissor, né, dentro dos escopos. E assim, a gente continuou o trabalho, né? Tivemos aí mais de 30, como você falou, mais de 30 empresas participantes. Queremos que no próximo ano aí teremos surpresa com um GT itinerante, tá? O ano que vem vai ser um GT itinerante. A gente quer que mais empresas de outras regiões possam participar presencialmente. Por isso que a gente preza pela apresentação presencial, porque a troca de experiências aqui é muito, muito rica e enriquecedora, tá? O GT tem aparecido na mídia, nós temos colocado o GT na mídia, porque é importante esse trabalho em conjunto com os associados e a Cogem. E na última pergunta aqui, que foi do Leonardo, a respeito da participação das entidades de classe. O objetivo da criação do GT na Cogem é exatamente fazer com que a Cogem encontre todas as forças de todos os associados para que ela possa representar os associados dentro desse comitê técnico que vai ter na nova regulação. E os maiores outputs que a gente teve durante as reuniões, quais vão ser os próximos passos, e isso a gente tem discutido internamente para que a gente possa entregar aqui as reuniões boas para todos os associados.
foi esse o objetivo dessa reunião de hoje, entregar, foi uma reunião extraordinária, depois da sanção presidencial da nova lei, a gente correu para que a gente pudesse fazer essa reunião e apresentar para vocês, e apresentar o Thiago junto com a Maria João, que são os especialistas. A Maria João, por exemplo, que é a sócia do Thiago, ela foi uma das apresentadoras do nosso programa que a gente tem no YouTube, que chama Carbono Talks Internacional. Então, dentro do Carbono Talks Internacional, ela falou um pouco a respeito da regulação do mercado de crédito de carbono e como estava sendo olhado, o Brasil estava sendo olhado para fora. E aí a gente já está definindo o cronograma anual dos próximos encontros, e a gente depois também vai mandar essa apresentação para vocês, que foi o 8º Fórum da Cogen, onde até o mesmo Léo e o Newton deram uma palavrinha lá para a gente no momento. Bom, é isso. Eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse melhorar cada vez mais as discussões aqui dentro do GT da Cogen, trazendo mais dúvidas. A gente quer dúvidas para buscar os especialistas, para que os próprios associados possam responder as dúvidas. E também uma nova, um spoiler aqui, um spoiler, nós estamos negociando aqui internamente a criação de um comitê para realmente trabalhar. Aí já é um trabalho que aí vai ser o comitê do grupo técnico, onde a gente vai ter que fazer trabalhar aqui nas estratégias para representar lá a Cogen junto aos ministérios e aos comitês. Bom, Ivan, muito obrigado pela retrospectiva e também pelas perspectivas do que faremos aí ao longo de 2025. Realmente, a gente ganhou um corpo tão grande em uma velocidade muito rápida. Não teve a primeira reunião, já que com algumas empresas, segunda, terceira, ganhando mais empresas associadas. A importância desse tema a gente vê pela participação hoje, porque nós mandamos o convite há 3 dias úteis e nós tivemos 80 participantes. Isso mostra o interesse pelas empresas. E acho que um dos grandes propósitos do grupo ao longo de 2025 vai ser a gente conseguir escrever essa metodologia de quantificação dos créditos para a cogeração, para que a Cogen possa levar aos agentes responsáveis a gente conseguir tirar isso do papel. Isso é um grande desafio que nós temos, dentre vários outros, né, ao longo de 2025. E também fico muito feliz com a participação de todos vocês, espero que vocês estejam presentes nas próximas reuniões. Agradeço imensamente aqui ao Ivan, a Jennifer, pela coordenação, pela liderança aqui do tema do carbono, do nosso GT Cogen pela Carbono Zero. E passo aqui a palavra para a Jennifer para fazer seus comentários e depois retornar ao Ivan. Nossa, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a nossa audiência. Realmente a gente publicou tão recente, né? A gente não esperava que fosse atingir um público tão alto assim, mas que foi ótimo. Mas é um tema que tá quente e que a gente está precisando entender mais, porque nos afeta diretamente, afeta os nossos serviços e afeta também as empresas que são os grandes emissores. Eu gostaria de agradecer ao Thiago por ter aceitado o nosso convite, pela sua explanação tão excelente, né? A gente conseguiu entender melhor um pouco a lei. É claro que são muitos detalhes e a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, e o plano vai ser delineado, os decretos vão ser lançados e a gente vai precisar estar sempre se informando com relação a isso. Eu agradeço a Cogen pela abertura e por estar sempre trabalhando com a gente, com a Carbono Zero, em sinergia, e que a gente possa contribuir nessa metodologia de geração de crédito de carbono para a cogeração também.
Obrigada, Léo, obrigada. Muito obrigado, Jennifer. Tiago, gostaria de fazer algum comentário final? Sim, por gentileza, né? Primeiro, só uma observação, eu encaminhei esses slides, essa apresentação aí à Jennifer, então está à disposição de todos que quiserem aí, autorize ela a compartilhar, enfim, não sei qual canal interno vocês têm, mas fiquem à vontade, assim como deixei o meu contato também à disposição de vocês aí, caso tenham uma dúvida. E, por fim, só queria agradecer aí a Cogen, a Carbono Zero, pela iniciativa, parabenizar realmente vocês, eu acho que esse é um tema extremamente relevante, não só, né, como profissionais, mas como cidadãos, vamos dizer assim. Então, eu realmente agradeço, fico à disposição, acompanhei a participação de vocês aqui, essas câmaras que vocês estão participando de discussão, se vocês quiserem, tiverem interesse, gostaria muito também de compartilhar e ajudá-los no que for possível. Então, enfim, deixo aí os meus contatos à disposição de todos e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Tiago. Gostaria também, novamente, reiterar que esse link será colocado no canal da Cogen, no YouTube, todos terão acesso, assim como a apresentação nós enviaremos a todos os participantes. E também gostaria de fazer um convite às empresas que estão aqui presentes hoje, não são associadas da Cogen, que caso queiram participar conosco, será um grande prazer recebê-los. Passo agora para o Ivan para suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Já fica o convite aqui para participação. Você se predispôs, já fica o convite aqui para participação nos próximos GTs. Tá? Agradeço muito a todos vocês e como um dos participantes do GT, eu desejo vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Boas festas, que a gente volte em janeiro com toda a energia possível, né? Energia de cogeração também, toda a energia possível para os próximos trabalhos, que vai ser um trabalho muito, muito, muito bom e muito que vai ter muita dedicação e vai ser gratificante aqui para nós. Muito obrigado. Obrigado a todos, um Feliz Natal, um excelente 2025. Boa tarde para todos, até mais. Obrigado, tchau, tchau, pessoal. Valeu. Boa tarde, obrigado.